Boa tarde, Roque. Vamos buscar, então, serenar o nosso pensamento, o nosso coração, para pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe nesse momento, que esse encontro possa ser uma troca, além de calorosa, instrutiva, e encontremos, Senhor, em Ti, as forças, o ânimo, a fé, que tanto nos alimenta. Fica conosco, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Boa tarde, Roque. Nosso psicólogo da casa. Laura. Olha que chique. Fico feliz que nós possamos estar gravando, né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é o medo, né? Então, o medo, todos nós percebemos que esse período, né, nos convidou a esse medo. Então, o título dessa live, para quem vai ouvir, né, dessa gravação, para quem vai ouvir, é Lidando com o Medo em Tempos de Covid, né? Como lidar com essa emoção, como enfrentar esse, né, natural emocional que vai surgir, o que é que a gente pode fazer, né? E nós, como monitores da casa, né, Joana de Ângeles, em Sorocaba, nós já tivemos a oportunidade de estudar o medo, de aprofundar um pouquinho. E esse é um momento muito rico para estar trazendo esses conteúdos, né? Quem sabe está acrescentando alguma coisa, né? Eu me lembro que nas nossas conversas você comentou que estava percebendo o medo, né, na sua prática terapêutica com os pacientes, o quanto isso estava surgindo, né? E aí? Sim, Mara. Primeiro, agradecer o convite, a estar aqui, batendo esse papo, falando sobre esse momento tão difícil, né? Que tem assolado a nossa humanidade. E é um fato, né? O medo do Covid-19, da infecção e todos os desdobramentos possíveis tem assoberbado as pessoas, né? Cada vez mais as pessoas têm ficado atribuladas por conta de cenários que vão se desenhando, de dificuldades que vão se estabelecendo, e lógico que isso não ia deixar de aparecer na clínica. Desde o começo dessa epidemia, e quando ela chega mais forte aqui no Brasil, ou chega de forma, né, maciça, de forma presente mesmo, porque até então estava na China, na Europa, a gente não estava sentindo muito bem isso, mas quando ela chega aqui, as pessoas começam a trazer na clínica, né, as suas angústias em relação a esse momento. E na medida em que as pessoas falavam, aí a gente podia identificar que estava na base daquela angústia, do desespero das pessoas, o medo. E aí o medo das suas mais variadas formas, pelas mais variadas questões, né? Medo de perder emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo do pós-crise. E aí, o que vai vir depois de tudo isso? Como é que vai ser? Medo pela economia, medo pela morte, nem tanto a sua própria morte, mas pela morte dos entes queridos, e não poder ter o contato, não poder se despedir. E isso tem tomado cada vez mais forma no inconsciente e na palavra, e nas palavras, né, das pessoas que têm chegado e que têm buscado o atendimento. Esse é o tema geral, né, que a gente tem tratado, e como não poderia deixar de ser, né, já que é um acontecimento em escala global e que tem atingido a todos nós, né? Então é um tema que tem permeado as sessões, as conversas informais, as conversas entre os familiares. Hoje todo mundo fala sobre isso, né? Como o Covid essa pandemia do Covid tem mudado as nossas estruturas sociais, as nossas estruturas psíquicas, né? E as pessoas cada vez mais têm se sentido aflitas, angustiadas, com medo do que está acontecendo, né? E aí eu queria fazer uma reflexão em relação a isso, que Lacan, um psicanalista francês que ressignificou toda a obra de Freud, de um novo vigor para a psicanálise, quando ele vai falar do inconsciente, ele diz assim para a gente:
que o inconsciente ele tem, o tempo dele não é um tempo cronológico. Esse do relógio tem começo, meio e fim, que começa a tal horas e termina a tal horas. Não. Que o tempo do inconsciente é um tempo lógico. Que ele tem 3 momentos dentro desse tempo lógico. Primeiro, o instante de ver. É o momento em que você se depara com um fato. Depois desse instante de ver, há o tempo de compreender, que é o tempo que o sujeito leva para, uma vez entrando em contato com a situação nova, o que chegou, ele leva para elaborar, perlaborar, como diria Freud, né, para simbolizar aquilo. E o último estágio desse tempo é o momento de concluir. Uma vez elaborada a questão, simbolizada, o sujeito teria a possibilidade de construir saídas, pontes para aquilo que o embaraça, que o atormenta, ou seja, concluindo o processo. Só que o que eu tenho percebido e tenho visto é que houve meio que está acontecendo um curto-circuito nesse processo. As pessoas têm passado do instante de ver, que é o momento que chega, e estão pulando diretamente para o momento de concluir, sem passar pelo tempo de compreender. Porque esse tempo de compreender é fundamental, porque é ele que nos ajuda a raciocinar, que nos ajuda a simbolizar as coisas. E quando a gente faz esse curto-circuito e pula do instante de ver para o momento de concluir, aí o que acontece? O nosso imaginário ganha forma. E aí o nosso imaginário é repleto de imagens, fantasias. E aí, diante desse imprevisto que está acontecendo, que tira o nosso chão, que traz uma série de incertezas, as pessoas têm começado a projetar uma série de cenários nas suas cabeças, né? E geralmente cenários extremamente catastróficos, sem possibilidades de conserto, sem alternativas. E aí muitas pessoas têm caído em depressão, outras têm tido crises de ansiedade, crise de pânico, os transtornos obsessivos compulsivos também têm acometido as pessoas, justamente porque, por nós não estarmos fazendo essa compreensão, a elaboração que é tão importante, vai dando margem às fantasias, à imaginação, e um cenário que realmente é ruim, é complicado, acaba ficando mais complicado ainda. E as pessoas têm sofrido também por antecedência, pelo que pode acontecer e sem necessariamente a gente saber se realmente aquilo tudo vai acontecer. Claro que o cenário é difícil, nos impõe uma série de restrições, temos que repensar o nosso convívio social, o nosso convívio em família, porque nesse momento estamos isolados em família, alguns sozinhos, o que é um outro problema também. Eu acho que uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, sobre a solidão, né, que as pessoas têm enfrentado nesse momento, mas de uma forma geral, esses cenários catastróficos têm estartado nas pessoas esse estado, né, de ansiedade muito grande, de ter que estar alerta para o menor perigo. Sabe o bicho aquado que está ali pronto, preparado para fugir ou lutar? Parece que as pessoas têm estado nesse estado de uma forma mais constante, né? E aí perde o sono, deprime. Então é um momento extremamente delicado, né? Então esse cenário de pular de uma fase para outra e deixar que esse imaginário ganhe forma tem realmente trazido uma série de consequências, né, para a nossa vida psíquica, e tem sido realmente complicado para as pessoas lidarem com isso. Sim. Bom, nossa, você estava falando, passou um monte de coisa aqui na cabeça, né? Porque a mente não para. Eu fiquei refletindo sobre nós espíritas, né? A compreensão que temos do momento atual nosso, que estamos espíritos de expiação e provas, onde o mal se sobrepõe ao bem, ainda muito imaturos em várias experiências. E esse momento sendo o momento em que o convite para olhar para o medo, né, está latente. E olhar para o medo não é uma experiência que qualquer pessoa
tá pronta para fazer, né? Quando a gente estudou com Mirai Lopes, né, nos 4 gigantes da alma, o medo, Uhum. e o Mira, ele faz uma pesquisa antropológica, né? Ele vai estudar a raiz do medo, da onde vem, né? Está muito vinculado ao instinto de sobrevivência. E aí tem um momento onde ele vai falar de uma vivência nossa em contato com o medo, que quando nós sentimos medo, nós congelamos, né? Ele diz Uhum. assim, a gente congela, porque o medo normalmente está vinculado ao desconhecido, né? E aí a gente congela. E a partir desse congelamento, nós fomos desenvolvendo mecanismos para lidar com isso. Aí a gente percebe o congelamento e o afastamento, ou o congelamento e a agressividade, né? Então, várias reações diante desse fato, Covid, que aciona vários medos, em cada um é um tipo de medo, estão sendo ofertados hoje. Isso é fato, né? O desgaste emocional que vai fatalmente causar um desgaste orgânico, né? Hoje eu atendi algumas pessoas online e percebi que algumas pessoas estão tão surtadas, né, que estão gritando, literalmente gritando, porque está tão intenso a ebulição lá dentro, sem ajuste, sem conseguir organizar, que aí a pessoa usou esse recurso de gritar. Eu brinquei, que bom que você pode gritar, porque é um recurso para lidar com isso que está ali, né, a flor da pele. Mas não vai ficar gritando. E ela brincou, se começar a gritar toda hora, vão me internar como louca. Eu falei, realmente, né? Mas não olhe para isso como algo ruim, né, é necessário, né? A gente precisa liberar essa energia um pouco para darmos conta, né? Porque para muitas pessoas, em muitas situações, o medo ele tá tão intenso, né? E eu até brinquei ontem, hoje eu não fui atrás de notícia, não estou indo, porque dependendo das notícias, elas nos afetam mais ou menos, e aí vem os medos, né? E lidar com todos Sim, os sim. medos desgasta, né? Uhum. Bastante. Muito. E aí a gente brinca muito lá no Joana da polaridade contrária, né? É uma visão terapêutica. Qual é a polaridade contrária do medo? É a fé. Tá bom, né? Uhum. Aqui eu sei isso, mas aqui para saber disso, né? Eu Na preciso hora do fazer um enfrentamento, movimento. exatamente. Então, Essa é a parte mais difícil, né? e aí a gente Porque, refletindo sobre a oportunidade de estar espírita, né? Que bênção, sim, né? E a gente estava pois é, né? falando do artigo lá, É, né? Que a gente hoje entrou em contato. sim, exatamente. É um artigo de Kardec que está na Revista Espírita. Eu não me lembro agora qual o número da revista, mas eu acho que é um artigo de 1865, intitulado O Espiritismo e a Cólera. Então, nesse artigo, né, que a gente falava, que foi uma contribuição da nossa amiga Magali, que mostrou para a gente, Kardec vai falar sobre o momento em que estava vivendo, naquela época do século XIX, um surto de cólera, e que algumas pessoas da sociedade da época estavam atribuindo aos espíritas o surto de cólera, né? Como se isso fosse possível. E, além disso, ele responde uma carta de alguém lá da Constantinopla, que fala que lá também teve um surto estava tendo esse surto de cólera, mas os espíritas da região não foram afetados. E ele disse para Kardec que ele considerava que eles não haviam sido afetados porque eles eram espíritas. E aí Kardec vai rebater essa assertiva, porque Kardec é sempre lúcido, né? Extremamente lúcido. Ele nos convida a ter uma fé raciocinada. Ele sempre diz que um bom espírito é aquele que consegue enfrentar a razão. A fé raciocinada é aquela que consegue enfrentar a razão à luz do seu tempo, né? Não exatamente isso, mas com as minhas palavras assim, desse jeito. E ele vai mostrar que isso não tem muito a ver, mas o fato de ser espírita daria condições aos sujeitos de enfrentarem, né, lá naquela época, a cólera, e hoje, no nosso caso, a pandemia do Covid, de uma outra forma. E ao fazer a leitura desse texto, eu penso que não só o ser espírita, mas se você consegue exercitar a sua espiritualidade, independente de qual
expressão religiosa você professa, já que esse vídeo estará público, de repente pode chegar para pessoas não espíritas também, né? Então, se você consegue professar a sua espiritualidade, isso lhe dá força, lhe dá condições de melhorar o seu tônus psicológico para dar conta do enfrentamento. Não quer dizer que os enfrentamentos vão desaparecer, mas você terá melhores condições morais para enfrentá-los. Aí eu gostaria de ler esse trechinho que eu separei desse texto, que Kardec vai dizer assim, ó, respondendo à carta desse Repos, desculpa, filho, que é um advogado lá da Constantinopla. Certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um estado de garantia contra a cólera. Mas como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. É evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Isto hoje é tão bem compreendido que se evita, tanto quanto possível, quer nos relatórios, quer nas disposições materiais, aquilo que se pode ferir a imaginação por um aspecto lúgubre. Então, Kardec chama aí a atenção, né, que de fato não é o ser espírita que garante imunidade, mas é a sustentação de uma prática que se eleva moralmente, e aí ele traz aqui, né, o quanto o medo pode enfraquecer o nosso sistema imunológico, o nosso tônus físico, e aí abrir espaço para que infecções possam se estabelecer, né? O que a gente estuda, afinidade e sintonia, né? Se eu estou vibrando nessa sintonia do medo, do desespero, da angústia, isso vai debilitar o nosso corpo físico e vai abrir espaço, né? Agora, lógico, diante de tudo isso, vai ter momentos que a gente realmente vai mergulhar nesses estados, né? Porque não são estados definitivos, são estados transitórios, mas que a gente possa trabalhar a nossa fé, a esperança, o desejo de dias melhores e a fé no futuro próximo, para que a gente não fique tanto tempo aí abrindo espaço, né? Para que uma sintonia com esse tipo de vibração prejudica, né, o nosso sistema imunológico e deixa a gente aberto para infecções tanto físicas quanto espirituais também, né? O conhecimento doutrinário, né, os princípios da doutrina, né, eles nos ampliam os horizontes. A morte para nós é a morte do corpo, não é morte nossa, enfim. Nossa visão muda completamente, né? E essa visão, eu acredito que tende a modificar ao longo do tempo como nós reagimos diante dos desafios. Eu tenho dito muito assim, é uma grande oportunidade. Essa fase de isolamento, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, não é só isolamento, junto com o isolamento vem uma série de outras coisas, né? E aí, como você colocou, conviver em família, estar sozinho, os desafios materiais, os desafios emocionais, né? E agora não tem jeito, Papai do Céu colocou todo mundo no mesmo barco, né, para viver as mesmas lições. E o olhar de enfrentamento que eu penso para nós espíritas é mais fácil de ter diante de um entendimento de que nós estamos aqui, nós estamos de passagem, e nós estamos aqui com um objetivo que é evoluir, é aprender, é assimilar novos processos externos e internos principalmente, né? Melhora um pouco, eu penso, a forma como a gente lida com o medo. Sim. Mas também é necessário estar atento, né? Usar algumas ferramentas, porque nem sempre nós vamos conseguir estar fortes diante do medo que vem, né? E as ferramentas que a gente usa muito na profilaxia, né? Dona Joana, todos os livros ela coloca, né? As terapias complementares, que é a meditação, né? A visualização terapêutica, inclusive tem alguns vídeos que o Divaldo fez, né? Alguns CDs que você pode colocar para ouvir. Hoje eu acredito que tenha na internet também, né? Há pouco tempo a gente recebeu nos grupos do Joana um vídeo sobre automassagem, a importância do autotoque, dessa coisa de se cuidar, a luz do sol, né? Buscar a energia do sol para um refazimento.
Mas para todas essas ações, é necessário que haja um despertar do espírito, né? Um despertar. Eu desejo cuidar de mim, eu quero buscar ferramentas e eu vou atrás de ferramentas, né? Acionar essa força interior da vontade é imprescindível agora, principalmente quando nós percebemos que está tumultuado demais, né? Então, quanto mais instrumentos nós tivermos para serem usados e quanto mais capacidade dessa reação, né? Por isso que eu trouxe a reflexão de que para nós espíritas, eu acredito seja natural buscar essa ferramenta da vontade, né? Não, vamos lá, porque eu estou aqui de passagem, se tiver que viver a morte, né? Quer dizer, tem gente que não consegue, mas a gente já está partindo para uma ideia. A morte não existe, né? Aquilo que eu não necessito, não irei vivenciar. Toda fé raciocinada, ela é um alicerce, né? É um apoio para nós. Então, é um momento riquíssimo, né? De buscar teoria, né? Buscar daqui e linkar com o coração. E é Acho todo que momento, toda hora, essa é né? a nossa aprovação. Né? Porque muitas vezes a gente conhece todos os livros da doutrina espírita, segue Divaldo, assiste Haroldo Dutra, Rossandro, acha lindo, maravilhoso, mas na hora que a gente precisa aplicar em nossas vidas, aí muitas vezes a gente percebe que só está aqui, na ponta da língua, mas não interiorizou. Algumas coisas a gente já Ainda consegue não. tirar de letra, né? Ainda não, né? Algumas coisas a gente já consegue tirar de letra, outras não. Mas também, quando a gente fala isso, não é uma crítica no sentido pejorativo. É no intuito de entender, olha, nós somos falhos mesmo. Tem coisas que a gente já consegue dar conta e tem outras que não. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: se reconhece um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão pelo esforço em se manter no bem. Então não é já estar no bem, mas o esforço que a gente precisa fazer, que é acionar a vontade, né, que você falou, é esse o exercício da fé raciocinada, chamar a coisa para a razão e pensar que a gente tem um grande modelo, que é Jesus, não é? Então, se a gente se atentar para ele e trazer esse modelo para a nossa vida, não só de forma teórica, mas de forma prática, eu penso que fique menos penoso passar por tudo isso. O que quer dizer que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer. Eu estava conversando com minha mãe antes da gente falar, e minha mãe é evangélica, não é? E ela estava querendo sair para tomar a injeção da H1N1. Eu falo, mãe, não vai. Porque se você, um amigo meu que é geriatra já disse, se você sai, você está mais exposta. Fique em casa, espera melhorar um pouquinho tudo isso, porque se você não sair, você não se expõe nem para o Covid, nem para o H1N1, né? Nenhum dos dois. Fique em casa, espera melhorar. Espera melhorar, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Aí ela fala, ai, meu filho, mas eu acredito em Jesus, Jesus vai me proteger e não vai acontecer nada comigo, não. Eu falo, mãe, Jesus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Se a gente não Exatamente. fizer a nossa parte, fica difícil, né? Você falando, eu me lembrei, assim, de que nós falamos da meditação, da visualização, da automassagem, porque a gente faz, né? Ou a gente já enveredou pelo caminho em algum momento, nós começamos a fazer, percebemos que são instrumentos bons, né? Mas muitas pessoas chegam até nós e dizem assim, mas eu tento, eu não consigo, né? Por isso que nós passamos, então, a divulgar para os alunos da casa, né? E hoje qualquer um pode encontrar, né? Boas meditações. Essas visualizações terapêuticas, né, que o Divaldo fez há muito tempo atrás, são ferramentas maravilhosas, né? Mas depende de cada um de nós tomar a decisão, né? Eu vou buscar alguma coisa para eu tratar isso, para eu lidar com isso, né? Porque o medo, ele tem um poder de desestabilizar o nosso emocional muito grande, né? E se isso persiste por muito tempo, o físico começa a ficar abatido também. Então, Virou uma patologia, né? antes de chegar nesse ponto de percebermos que já estamos fragilizados, opa, vamos lá, vamos arregaçar a manga, vamos sair em busca de fazer alguma coisa, né? Não deixa a peteca cair. Mentaliza, né? Eu falo muito, imagina Jesus da forma que você gosta. Todos temos simbolicamente uma imagem de Jesus, né? Imagine esse Jesus à sua frente.
E imagine que você vai até ele e deita no colo dele. Ou abraça Jesus, por que não, né? Faça esse movimento. Imagine-se deitado no colo de Jesus ali descansando por alguns instantes, né? Vivendo aquele momento de paz, de calma, né? Porque quando nós fazemos esse movimento através da força, o nosso pensamento abre brechas para a espiritualidade amiga conseguir conectar, né? O desespero mental, a mente em convulsão, ela impede que haja conexões da espiritualidade ao nosso redor. E eu acredito muito que esse é o momento em que o amparo está muito forte, né? A ajuda dos amigos espirituais, a gente sente, né? A gente está fazendo evangelho todos os dias. O evangelho tem dia que é um fenômeno, né? Todo mundo conectado. Como tem sido importante. Muito importante. Todo mundo fazendo seu tratamento, todo mundo se encontrando com as reflexões do evangelho, se fortalecendo dentro da realidade de cada um. É a mesma lição, mas cada um está no momento, né? Então, são instrumentos, são ferramentas que nós, neste momento, precisamos começar a usar. E o melhor instrumento é o que é mais utilizado, porque a gente vai afinando, né? Afinando a melodia. E afinar a nossa fé é usar a força na busca dessas ferramentas, né? Escutar boas músicas, higienizar o ambiente físico, buscar meditações positivas, aquelas palavras positivas, repetir, né? Vem um pensamento negativo, vai para a polaridade contrária. Qual que é o positivo disso? Então, afirma isso para você, né? Tá vindo medo aqui, mas deixa eu afirmar, não. O positivo é esse. Uma outra questão. Isso vai acabar. Vai ter fim, sim, viu? Né? Vai ter fim, porque quanto mais a gente vai enveredando pela vivência da pandemia, para alguns aumenta o desespero. Porque quando começou, disseram que era uma semana, depois era 15 dias, pois agora já estão falando que é um mês. Então, ajustar as nossas expectativas ao que está vindo como informação é um permanente adaptar o nosso emocional, né? Então, quantas pessoas que estão surtando por conta daquilo que a gente não sabe o que vai ser. E aí vem Jesus, Sim, né? Essa projeção lá do futuro, né? Esse cenário catastrófico e o quanto isso é danoso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente nunca pensa no cenário melhor. É sempre aquela catástrofe, terra arrasada. Não, a gente nunca pensa, olha, depois quando isso tudo terminar, vai estar tudo mais tranquilo, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Não, a gente já pensa no limite do limite da coisa, não é? E quanto isso vai nos angustiando, não é? Eu penso que você estava falando aí da profilaxia, das coisas a se fazer. Assim, lógico que a gente precisa se manter informado, mas a gente está a todo tempo recebendo um turbilhão de informações, né? Algumas verdadeiras, outras falsas. Aí você tem que discernir, entender o que é verdadeiro, o que é falso. E quem já está com essa sementinha do medo aí instalada e está tomando conta, para essas pessoas é mais difícil fazer essa separação. E cada vez mais isso vai aumentando essa sementinha aí do medo que já está presente. Então, meu conselho, evita um pouco as notícias, evita um pouco essas coisas que a gente vai recebendo no WhatsApp de forma desenfreada, né? Você abre o WhatsApp, sei lá, trocentas mensagens, trocentos vídeos dizendo isso, dizendo aquilo, e aí o sujeito já começa a entrar em pânico. Evita. Deixa lá de lado um pouco. Vai fazer uma coisa da qual você goste, que facilite o acesso da espiritualidade. Uma leitura edificante, uma música boa, conversar com um amigo que está precisando, falar de você, falar de si, deixar que o outro possa também falar, porque às vezes a gente fica nesse anseio, né? A gente quer vomitar tudo, falar, e quer que o outro também precisa falar, né? E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que o Covid tem ensinado a gente, é que há esse lugar também de escuta. Há um outro do outro lado que tem medo como eu, tem anseios como eu, tem angústias como eu. E se eu tenho a necessidade de falar, esse outro também tem a necessidade de falar e ser escutado. Não só eu. O medo acaba deixando a gente, às vezes, egoísta, né? Porque se
O medo está ligado a esse instinto de sobrevivência também, né? É uma emoção natural, é bom que a gente diga isso, né? Então não há como não deixar de sentir medo, é natural, faz parte, é uma emoção básica e importante para a nossa sobrevivência, porque se a gente não sentisse medo de nada, estaríamos o tempo todo nos colocando em risco, né? Em risco de vida. Mas o medo está aí para também nos ajudar nisso. A grande questão é quando ele assume essas formas muito grandes e se torna uma patologia. Então a gente não vai deixar de sentir medo, né? Mas ele acaba às vezes me tornando egoísta porque eu fico tão fechado em mim do que eu estou sentindo, das coisas que eu estou criando, daquilo que está passando na minha cabeça, que eu não dou a oportunidade ao outro também de falar, olha, quais são os seus medos também? Vamos, compartilha comigo. Não, eu só quero falar. Falar, fazer uma catarse, né? Como o Freud falava. Botar tudo para fora, pronto, esvaziou o balde, ó, beijo e tchau. E não dá nem para outra possibilidade de falar, dizer, né? Então, duas coisinhas básicas. Né? Evita essas notícias catastróficas, difíceis. Se mantenha informado na medida do possível, mas se você percebe que isso está lhe fazendo mal, evita um pouco. Né? Vai fazer uma meditação, vai ler o Evangelho, Livro dos Espíritos, tantos livros bons que tem aí. Tenho certeza que comigo também foi assim. Nesse momento, eu tirei vários livros e estou tendo a oportunidade de ler, porque às vezes a gente vai no nosso dia a dia, né, e vai tão atribulado, fazendo uma coisa, fazendo outra. E agora eu estou tendo a possibilidade já fiz ali tudo uma sequência e vou lendo. Estou lendo. Então, são todas ferramentas que a gente pode usar, a visualização terapêutica que você falou, a meditação, para que a gente possa ir tranquilizando a nossa mente tão turbinada, né? Tão que convulsiona. Eu gostei muito quando você falou isso, porque na verdade é isso, né? Convulsiona de tantos pensamentos desencontrados, né? E que dificultam a nossa vida, dificulta a vida do outro que está convivendo conosco e dificulta uma ação mais precisa da espiritualidade amiga que está aí em torno de nós querendo nos ajudar, né? E esse não é o momento de estar surtando, né? Embora tenha terapeutas como você está atendendo online, né? Tem vários profissionais que estão atendendo online, mas já pensou surtar agora, nessa altura do campeonato, né? Então, assim, eu penso que a decisão de se cuidar é um convite, né? Tá vindo aí a decisão. E elaborar projetos, né? Eu fiquei pensando nisso. Elaborar projetos para o dia de amanhã. Né? Amanhã é sexta-feira, né? Hoje até brinquei com minha filha aqui, falei, meu Deus, estou perdendo a noção do tempo. Ficar tanto tempo dentro de casa, né? Nossa, hoje é quinta, né? Hoje é quinta, amanhã é sexta, né? Tem esse cuidado. Que dia que é hoje? Qual é a data? O que eu vou fazer na sexta-feira, amanhã? Vou acordar cedo, né? Vou tomar sol, eu vou fazer exercício físico, porque dá, viu, gente? Dá para fazer alongamento, dá para fazer tudo que a gente faz em academia, a gente faz em casa também, com outros recursos, é lógico, né? Mas a gente consegue sim. Eu lembro que a minha mãe dizia que se você queria fazer abdominal, você jogava uma caixa de fósforo no chão e recolhia cada palitinho sem dobrar os joelhos. É um exercício, né? Você alonga e ainda fora. Então, tem recursos. A gente pode. Então, olha o convite para acionar a nossa vontade, para nós colocarmos em ação aquilo que já está em nós, né? A gente tem duas escolhas nesse momento. Ou a gente fica no surto, e aí já sabemos mais ou menos para onde vai, ou a gente toma posse, né, e fala, não, vou cuidar de mim, vou olhar para mim e vou buscar ações que me tragam paz, mesmo que eu perca, né? Busquei, perdi, não importa. O que importa é quantas vezes que a gente se levanta, né, e que consegue encontrar essa energia, essa força dentro de nós, porque é isso que vai nos conectar a esse divino em nós, né, que a gente estuda tanto sobre o self, sobre essa força interior que temos, né? Alguns chamam de centelha divina, mas nós temos essa força. E essa força agora é o convite para que a gente, né, vamos lá, vamos buscar isso, né? E não deixar a peteca cair de jeito nenhum, porque mesmo que venhamos a viver o coronavírus e este corpo desencarne, nós continuaremos.
em que estado, que condição que a Uhum. gente quer estar quando chegar, né, na nossa casa, a verdadeira casa que é a espiritualidade, né? Então, para nós espíritas, Sim, isso é muito importante. Refletir e buscar essa saúde, né? Bom, sim. agradeço muito de coração, né? E Obrigado a aí, também você. dando a dica aí para quem quiser fazer terapia online, né? Além de você, outros psicólogos estão atendendo online. Não deixa. Sim, sim. Eu sei que tem pessoas Ai, que, assim, é muito difícil. Tem várias, a gente estava comentando sobre pessoas que não gostam de estar em casa fazendo terapia. A dificuldade, né? O contato físico, ele é especial. Mas nesse momento, né? sim. A terapia São as contingências, né? exatamente. E algumas pessoas, em algumas situações, que têm problemáticas mais profundas, talvez não possam deixar de lado a terapia, né? Que é um Uhum. instrumento muito bom e muito positivo. Sim, sim. E minha profissão é bonita, né? Uma série de colegas se colocaram à disposição para atender as pessoas de forma voluntária também, ou como eu estou fazendo, não cobrando o valor inteiro, mas cobrando o valor possível para que cada um possa pagar, né? Porque esse também é o momento da solidariedade, né? Uhum, Nós não sim, podemos esquecer que nós estamos na polis, na cidade, somos sujeitos também do processo, estamos num coletivo. Não é um momento de enriquecer frente imagina. porque tem gente fazendo isso, né? Nosso sistema capitalista faz isso, né? O lucro em cima do lucro, aquela lei, né? Quanto maior a demanda, maior o preço. E ainda bem que a minha profissão vai por um outro viés, né? Vai por uma outra lógica. Então, procurem alguém que você possa falar, de preferência um profissional, se ou o atendimento fraterno da sua casa espírita que você frequenta. Mas o importante é falar. O importante é se colocar. O importante é simbolizar, colocar o que você está sentindo em palavras para que isso não fique tão preso e continue lhe adoecendo. Falar é importante, porque é através da palavra que a gente simboliza as coisas e consegue dar conta e às vezes vê o que a gente não viu. Então há uma série de recursos aí. O importante é falar. E lembre de Jesus. Sempre, Sim, sempre, sempre. sempre. Sem Jesus não dá para caminhar, né? Ele é o caminho, né? Não, Então, sim, sigamos em frente com Jesus. Roque, sigamos. gratidão, viu? Muito, muito Obrigado, obrigado. Mara. Que a gente Gostei possa muito de estar vir aqui com aqui você. falar de outros temas, né, que estão vindo. Ah, sim, tava com medinho, agora o medo já foi. Já Agora já. foi, o medo já foi. É. Eu também, depois que eu comecei a gravar e mexer, agora eu já estou começando a ficar até muito mal acostumada. Aí a gente vai criando as coisas, né? Aí o É, medo foi. Mas depois, quando você vê, encara com a razão, vê que não é que esse bicho de 7 cabeças todos, pronto, você não, começa a ficar de lei. é uma grande oportunidade, um recurso. Que bom que a gente tem esses recursos, né? Que bom que a gente tem, né? Que Com bom. certeza. Então fica aí a reflexão para aqueles que desejarem, né? Meu beijo de coração, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, meu bem. Grande abraço.